Oi, preciosas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou aqui novamente no canal, vim gravar mais um vídeo aqui para vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Maria Luísa e aqui no canal eu falo sobre a minha caminhada na fé e muitas vezes o Senhor traz algo no meu coração para que eu venha trazer aqui para vocês. Eu vou vir gravar aqui quando o Senhor, trouxer algo que é para me trazer, que vai ajudar aqui vocês também na caminhada na fé. E hoje o Senhor falava fortemente ao meu coração de vir trazer hoje essa palavra para vocês aqui no canal. E hoje, durante a minha caminhada, porque o Senhor fala muito comigo durante o meu momento de silêncio da minha atividade física. E hoje o Senhor falava fortemente no meu coração que a dor, ela não é porque Deus não nos ama, mas a dor, por trás da dor, ela tem um propósito, né? A dor, ela tem um propósito. Então, não é para nós ficarmos paralisados olhando para a nossa dor, mas olhar que cada situação que vivemos, ela tem um propósito. O que isso quer me ensinar? O que isso, através dessa situação em que eu estou vivendo, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me dizer? Por muito tempo eu fui esta pessoa em que olhava para as situações, para as coisas que me causaram dor, para as situações em que eu vivi, e eu me vivia ali como eu olhava quando acontecia algo que eu estava vivendo, um momento de deserto, um momento de dificuldade. Aquelas situações, elas sempre voltavam. Olha o que você já passou, olha o que você já viveu. E aquilo ali me paralisava, porque eu achava que eu não era capaz de ir mais além, que eu tinha nascido apenas para viver a dor, porque desde muito cedo eu olhava ali para a situação que tinha me acontecido, as situações em que eu passei. Até no momento em que eu passei a olhar, quando o Senhor abriu os meus olhos, para a palavra dele e buscar mais a palavra do Senhor, o Senhor me abriu o olhar para que eu possa olhar diferente para aquilo que tinha me acontecido, para aquilo que me aconteceu, que não era porque ele não me amava, não era porque ele queria o meu mal, mas através daquela situação em que eu tinha vivido, cada situação que eu vivi, o Senhor tinha um propósito. Por trás de cada dor, de cada situação, em cada realidade, momento difícil, o Senhor estava comigo. E aquilo ali tinha um propósito, tem um significado. Então, eu passasse a olhar aquilo ali como o Senhor estava, através daquelas situações, me moldando, estava trabalhando na minha vida, por mais que eu não visse o cuidado de Deus. Assim como ontem eu lendo em João, no capítulo 19, fala do momento em que o Senhor foi, passou pela situação em que ele foi entregue, ele mesmo, na verdade, se entregou, porque era o propósito de Deus na vida dele, ele foi entregue, e ele passou pelo momento de humilhação, foi chicoteado, ele sofreu, mas por trás de toda aquela situação, o Senhor tinha um propósito, Deus tinha um propósito através da vida de Jesus, que era que ele morresse para que ele viesse morrer por nós, para nos salvar. Tinha algo maior, tinha um propósito maior. Assim também a nossa vida, Tudo que nos acontece, quando nós olhamos com o olhar da fé, baseado na palavra do Senhor, olhando para as histórias que aconteceram, na Bíblia, a gente passa a olhar que tudo tem um propósito. Tudo aquilo que nos acontece é porque o Senhor está através daquelas situações, preparando algo maior, preparando algo melhor para nós. Então hoje eu estou aqui para te dizer, não olhe para a sua dor ou para a sua história, para aquilo que você viveu, como algo negativo, como algo que Deus
não te ama e permitiu isso, que você nasceu para sofrer, porque muitas vezes, através da nossa história, quando nós estamos olhando só para o lado negativo, nós lançamos palavras negativas sobre a nossa vida. Eu, por muitas vezes, fui essa pessoa. Muitas vezes eu fui essa mulher que eu lançava palavras, porque eu olhava para os momentos, focava nos momentos de dores, e aí eu falava, eu nasci para isso, eu nasci para sofrer, eu não nasci para viver isso, para ser feliz. E isso são palavras que são palavras de maldição, não são palavras de bênção sobre a nossa vida. Então, quando eu passei a olhar, a minha vida mudou completamente. Porque o meu olhar estava focado não na dor, mas ele estava focado naquilo que o Senhor estava querendo me ensinar através de cada situação que eu estava vivendo. Em cada situação que eu vivi, o Senhor estava comigo. Ele não me abandonou. Ele estava me moldando, Ele estava forjando em mim a pessoa que eu me tornei hoje. Então, pare de olhar para a sua vida como algo negativo, mas pegue a sua história como aquilo que Deus já moldou na sua vida, aquilo que Deus permitiu que acontecesse para te fazer uma mulher mais forte, para te fazer uma mulher mais resistente, uma mulher mais sábia, através desse conhecimento, você saber aonde, o que não te pertence mais, aquilo que não faz mais parte da sua vida, aquilo que não agrada a Deus. E quando nós andamos, né, na palavra do Senhor, quando nós estamos sendo guiados por ela, a gente encontra o caminho a seguir. Aí nós somos conduzidos. Eu só me deixei a ser conduzida quando eu passei a colocar a palavra do Senhor na minha vida, no meu cotidiano, no meu dia a dia, porque é nos desafios que a gente tem que colocar, né, ali a palavra do Senhor. É viver, né, a nossa vida. A nossa vida, ela se torna uma oração, né? Então, cada desafio que a gente passa na nossa vida tem um propósito maior que Deus permite. Você para de olhar que tudo que te aconteceu, tudo que você viveu, a sua história, e começa a olhar, ressignificar, porque a gente ressignifica, né, com a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a verdade, né? Então, se nós se baseia na verdade, tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que é mentira do inimigo para nos destruir, para nos paralisar, para nos entristecer, ela cai por terra. Porque maior do que aquele que quer nos destruir é o Senhor. Ele é maior do que tudo na nossa vida que nos acontece. Então não olha para a sua vida, para a sua história, para o seu momento de dor, como algo que é o final. Não, não é o final. Aí é só o começo, em que Deus usa da história, Deus usa das situações para nos aproximar mais a Ele, para que nós voltamos o nosso olhar para Ele, para que nós tenhamos mais intimidade com Ele, para que nós possamos conhecer as verdades, porque o Senhor nos fala na sua palavra, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. E isso é uma verdade, porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós não se deixamos mentir por as mentiras do inimigo. As mentiras do inimigo, ela não tem mais poder sobre nós, pois nós conhecemos a verdade. E a verdade que o Senhor tem para nós, Ele fala claramente. As verdades que o Senhor tem para nós. Não é aquilo que o inimigo tenta muitas vezes nos desmotivar, nos deixar paralisada, de olhar, de focar só na dor, daquilo que vivemos, daquilo que passamos, daquilo que estamos passando. Não é isso. Então, nosso olhar, ele tem que estar fixo no Senhor. Fixo no Senhor, na palavra do Senhor, nós precisamos nos revestir diariamente. Né? Por isso que o Senhor também nos diz na sua palavra que cada dia tem as suas próprias preocupações. Cada dia tem as nossas próprias preocupações. Muitas vezes nós nos deixamos angustiar, como eu também já fui essa pessoa de me deixar angustiar quando eu queria ter o controle. E a gente se angustia porque a gente quer o controle de tudo. A gente quer ter o controle daquilo que muitas vezes não está no nosso controle. E nós devemos se preocupar com aquilo que nós temos controle. O que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? O que está ao meu alcance eu vou fazer.
o que não está ao meu alcance eu tenho que colocar nas mãos do Senhor. Eu estou sofrendo antecipado, o dia de amanhã ainda nem chegou, eu já estou preocupada com o dia de amanhã. Mas o Senhor diz o que na sua palavra? Se preocupa com o dia de hoje, não com o dia de amanhã. Amanhã terá suas próprias preocupações. Muitas vezes nós se preocupamos, nós se sobrecarregamos, porque nós já estamos preocupados daqui um mês, daqui 2 meses, daqui o próximo ano. E aí nós somos tomados pela angústia, pela ansiedade, de querer ter o controle de tudo, de querer ter o controle. E quando nós queremos ter o controle de tudo, aí nós adoecemos, porque não é nós que temos o controle de tudo. É o Senhor que tem o controle. Então, nós devemos fazer aquilo que nos cabe. O que posso fazer? Muitas vezes a gente pode fazer uma oração, mas a gente deixa de fazer uma oração. E muitas vezes a tua oração, ela vai abrir portas que humanamente você não é capaz. Às vezes a tua oração, ela vai te colocar onde os seus pés jamais podem chegar. Mas muitas vezes nós não deixamos levar pela preguiça, a preguiça de orar, a preguiça de ler a palavra do Senhor. Eu muitas vezes também fui essa pessoa. Mas quando eu descobri que aquilo ali era armadilha que o inimigo preparava para que eu não soubesse das verdades, para que eu não avançasse, para que eu não tivesse o conhecimento, eu todo dia lutava contra a preguiça de ler a palavra, a preguiça de fazer oração. E hoje eu já não me vejo começar o meu dia sem fazer uma oração, sem consagrar o meu dia ao Senhor, sem pedir a proteção ao Senhor, sem pedir o discernimento, a sabedoria naquilo que eu preciso fazer, naquilo que eu preciso resolver, sem colocar no Senhor as minhas preocupações, lançar sobre Ele aquilo que me angustia, aquilo que me preocupa. Quando a gente aprende isso, a se colocar diante da presença do Senhor, a gente consegue avivar na fé, a nossa fé é reavivada, nós somos reabastecidos pela graça do Senhor. Aqui tá o barulho, né? Porque tem a minha cachorrinha que tá aqui do lado e o vizinho tá batendo lá na casa dele. Então vai sair um pouco de barulho aqui no vídeo, mas é impossível. Às vezes a gente gravar um vídeo que não tenha um barulho. Mas o que eu queria falar para você, que hoje tem olhado para a sua dor e tem focado na sua dor, não foque na sua dor, mas olhe para a sua dor como algo que Deus está preparando algo para você, algo melhor. E que Deus está trabalhando algo em você. Deus está trabalhando para te fazer uma mulher forte. E através de tudo aquilo, dos desafios que nós nos tornamos. Quando eu passei a compreender que tudo que eu vivi, que tudo que eu passei, o Senhor estava forjando em mim uma mulher mais forte, as coisas mudaram. Porque eu não fiquei mais me olhando como um olhar de vítima, como um olhar de coitadinha, porque no Senhor nós não somos coitadinhas. Nós não temos que nos fazer de vítima, mas nós temos que nos considerar mulheres fortes, resistentes, sábias, para resistir às ciladas que o inimigo coloca em nossa vida. Porque muitas vezes nós nos deixamos levar por as ciladas e armadilhas que o inimigo prepara para nós. Mas se nós estivermos sobre a palavra do Senhor, caminhando sobre a palavra do Senhor, nós não nos deixamos enganar. Então hoje não olha para a tua história, não olha para a tua dor, mas olha o que o Senhor está querendo me ensinar através dessa situação. É através do meu casamento, é através do meu trabalho, é através do meu filho, é através do meu amigo, do meu vizinho. O que Deus está querendo me dizer? Porque Deus sempre fala conosco, né? Através dessas situações, o Senhor, eu costumo falar que nossos maiores aprendizados não são nos momentos de alegria, mas são nos momentos de dores. É onde o nosso Senhor nos conduz ao deserto, e nesse deserto o Senhor está forjando em nós algo, o Senhor está curando, o Senhor está transformando, o Senhor está nos dizendo, né? Nos dizendo algo, nos mostrando algo. Como eu falei em outros vídeos, que eu estou no plano de ler a Bíblia toda esse ano e eu tenho começado pelo Novo Testamento,
E ali você vê muitas coisas que o Senhor fez, né? E quanto Ele nos ensina através, né, da sua palavra. Eu lia outro dia sobre a história de Lázaro. E se a gente olhar a história de Lázaro, o Senhor ressuscitou, né, Lázaro. Mas Ele permitiu, né, o Senhor permitiu para que as pessoas vissem o poder de Deus, a glória de Deus se manifestar através da vida de Lázaro. Talvez muitas coisas na sua vida já tenham acontecido e você tenha se perguntado, né? Mas muitas vezes aquilo que o Senhor permite na sua vida é porque o Senhor, Ele quer, através dessa situação, desta dor, para que o poder dEle, a glória dEle se manifeste na tua vida. Então não olha para a tua dor, não foca na dor. Quando nós estamos passando por um momento de dor, nós temos a tendência de ficar focado olhando só para a dor. E aí nós nos paralisamos, porque ali o inimigo tende a trazer várias situações que você vê difícil e aí você começa a olhar. Eu nasci para isso, mas não lança a palavra. Não lança a palavra de maldição sobre a sua vida e sobre a sua casa. Se posiciona como aquela mulher que declara palavras de vida. Começa a declarar o que o Senhor nos diz na palavra. Pega as palavras do Senhor e começa a trazer para a sua vida, declarar para a sua vida. O que o Senhor nos diz? Que tudo podemos com Ele, eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando as lutas vierem, a minha dor não é maior do que o meu Senhor e meu Deus. No mundo nós teremos tribulações, mas tende ânimo, tende paciência, porque eu venci o mundo, o Senhor está dizendo que Ele venceu. E nós vamos passar pelos momentos de tribulação, mas o Senhor estará conosco. O Senhor estará conosco, nós não estamos sozinhos. Porque no momento da dor, no momento da dificuldade, nós tendemos a achar que nós estamos só, que nós estamos no deserto, que o Senhor nos abandonou, que nós fazemos oração e ali, porque o Senhor não atendeu nós naquele momento, a gente já acha, o Senhor me abandonou, porque o Senhor não fez aquilo que eu queria. E não. Quando nós dizemos não para os nossos filhos, dói aqui dentro, às vezes, dizer não para os nossos filhos. Mas por que nós dizemos não para os nossos filhos? Nem sempre nós vamos dizer sim. Mas nós dizemos não porque o amamos. Porque nós não queremos ver o mal para os nossos filhos. Nós sabemos, às vezes, eles não têm o discernimento de saber o que aquilo ali pode causar na vida dos nossos filhos. Da onde é que nós conseguimos ver além do que aquilo. Nós já temos experiências de vida, nós já vivemos e nós sabemos muitas coisas daquilo que não é certo, aquilo que é errado. E aí nós diz não para os nossos filhos. Assim é o Senhor. Ele sabe o momento exato de dizer, de responder, seja a sua oração, seja realizando aquilo que você pediu, ou muitas vezes não realizando aquilo que nós pedimos. Porque muitas vezes Ele não vai nos dar aquilo que muitas vezes Ele sabe que não nos fará bem, que não é o melhor para nós. Então, quando você se sentir ali que o Senhor não respondeu a sua oração, que o Senhor não te deu aquilo que você pediu, aquilo que você pediu, olhe, muitas vezes ainda não é o momento. Às vezes nós dizemos não também para nossos filhos quando ainda não é o momento. Eles ainda não têm idade. Assim como para tirar uma habilitação. Tem uma idade, não tem uma idade certa, porque é o momento que eles têm amadurecimento para poder conduzir um transporte, para ter as responsabilidades. Muitas coisas na nossa vida nós somos impostos ali uma idade, porque é o momento em que a gente vê que nós temos responsabilidades e temos amadurecimento. Assim também é o Senhor na nossa vida. É o Senhor que vai dar no momento exato que Ele acha que nós devemos, que nós estamos preparados, porque muitas vezes nós não estamos preparados para receber aquilo que o Senhor quer nos dar. Amém? Então eu espero que hoje esse vídeo tenha falado ao seu coração, tenha trazido a paz. Eu vim gravar esse vídeo porque o Senhor, quando Ele quer que eu traga um vídeo aqui, muitas vezes Ele me espreme um pouco para que eu venha aqui falar com vocês. E como eu falei, eu vou vir sempre gravar vídeo aqui quando o Senhor falar ao meu coração, porque
aquilo que Deus faz na nossa vida, como Ele diz, né? Uma lâmpada não é para estar escondida, mas é para ela vir clarear, né? Aos que estão ao seu redor. Então eu creio que a palavra ela tem poder, um vídeo ela tem poder de transformar outras vidas aí do outro lado. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que o Senhor tenha falado ao seu coração, porque isso era o que o Senhor trazia no meu coração hoje pela manhã. A semana passada eu não gravei vídeo aqui no canal, exatamente porque eu não senti que o Senhor estava me pedindo para gravar. Mas hoje eu já iria para o meu trabalho, mas o trabalho esperou. Porque é assim, quando o Senhor incomoda, eu tenho que aproveitar e vir aqui e falar. Porque depois acaba ali eu fazendo as coisas do dia a dia, em trabalhar, e acaba que eu não gravo. Então eu já vim aqui trazer essa palavra para vocês e eu espero que se a palavra falou forte ao seu coração, que você se inscreva aqui no canal, que você compartilhe aquilo que mais Deus, né, falou ao seu coração. Dá o seu like e compartilha também com aquela sua amiga que você sabe que está precisando de uma palavra, precisa ouvir isso, que está passando pelo momento difícil e que vai ajudar muito. Um beijo, fica com Deus, que Deus o abençoe.